Ai, ai. Tá. Bom, então, vou convidar a todos que a gente possa relaxar um minutinho, respirar fundo, pensar em Jesus e nessas bênçãos maravilhosas que sobre todos nós estão sendo derramadas. Que nós possamos, neste momento, vibrar em muito amor, em muita paz, procurando deixar as coisas pesadas do dia para trás, procurando neste momento estar plenamente em contato com essas energias da luz, que nos fortalecem, que nos orientam, que nos sustentam. Possamos estar com Jesus como Ele sempre está conosco e procurarmos ver as pegadas que Ele deixa no caminho para que nós possamos segui-las. Possamos nos sentir abraçados pelo nosso Pai, que é puro amor e misericórdia, e tenhamos forças então para enfrentar as nossas dificuldades, confiantes de que elas são pontos de crescimento, de fortalecimento para a nossa evolução espiritual. Que a paz possa estar com todos nós, e assim damos por aberta a nossa palestra da noite de hoje. E assim seja. Bom, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? O tema que a gente propôs hoje foi falar um pouquinho sobre saúde física e saúde espiritual, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa muito, estamos aqui no físico, se preocupa muito com a nossa saúde física, e às vezes a gente esquece um pouquinho de que é corpo e mente, né? Já diz corpo são, uma mente sã, né? Então nós precisamos ter essa visão muito clara de que para que o nosso corpo realmente possa estar são, a gente precisa trabalhar esse outro lado, que é da nossa saúde espiritual também, né? Eu trouxe aqui para a gente começar a palestra uns dizerezinhos, porque muitas vezes a gente acha que é só, né, só fala dentro dos termos espíritas, e acho que em todas as coisas, em todos os cantinhos, existe a espiritualidade e muitas vezes a gente não percebe. E a gente tem que estar atento para elas, né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer e começar a minha palestra é com um trechinho de um dizer da Cora Coralina, que foi uma pessoa que viveu até os 96 anos, né? E não era uma pessoa que tivesse, assim, grandes posses, nada. Ela era uma pessoa simples, que vivia, vamos dizer assim, fazendo doces, que teve 6 filhos, que teve uma vida bem conturbada e começou, vamos dizer, a realizar, escrevia desde novinha, mas só começou a realizar o seu sonho, vamos dizer, de publicar aquilo que ela fazia aos 76 anos. O que eu quero dizer com isto? Ela viveu tanto porque ela não desistiu, ela tinha um sonho, ela tinha um objetivo e ela foi atrás deste objetivo. Ela viveu, vamos dizer, com alegria na vida dela, não viveu com revolta, e isso aí dá um estímulo muito grande. Eu tenho aqui o prazer de ter minha mãe com 93 anos, e é uma pessoa que é um exemplo exatamente disso que eu estou falando, porque ela, com seus 93 anos, durante esse período da enchente, né, ela estava lá costurando, fazendo roupinhas para as pessoas que estavam necessitadas. Então, assim, é uma pessoa que é uma guerreira, ela não se deixa vencer pelas dificuldades da vida. Tem as suas dores, tem, né, os seus momentos de dificuldade, mas luta. E para mim isso é um grande exemplo. Me serve, vamos dizer assim, nos momentos em que de repente a gente tem alguma dificuldade na vida, dizer assim, não, mas para aí, a gente tem força para aguentar e para enfrentar, né? E nós temos a grande oportunidade
de estarmos dentro de uma doutrina que nos fala sobre isso, que a gente precisa trabalhar o nosso lado, vamos dizer assim, da mente, do espírito, para que a gente possa encontrar o nosso equilíbrio como seres completos, né? E lembrando que nós estamos aqui nessa vida, não somos essa vida, né? Acho que é um grande privilégio, porque isso nos dá força para enfrentar as dificuldades, né? Então, o que ela diz? Que o importante é semear, é produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso, mas com esperança. Penso no que faço com fé e faço o que devo fazer com amor. Gente, eu acho que isso aqui traduz o que a gente precisa para ter uma saúde plena, né? Tanto física quanto espiritual. Aí, um outro coisinha que eu encontrei de um matemático, deixa eu achar aqui, de um matemático, né? Que ele tem um nome bem estranho, é árabe, né? E que ele fala que a equação de felicidade para o ser humano e de saúde para o ser humano seria a ética como sendo o número 1, né? Depois disso, viria o belo como sendo um zero que se soma a esse número 1. Viria a riqueza, que seria mais um zero se somando aquelas outras duas coisas, né? Viria a felicidade, que seria mais um zero se somando aquelas... Ou seja, vai aumentando os zeros. E aí ele diz, pode aumentar em quantos zeros quiser, colocar todas as coisas em que pensa e que acha que poderia lhe trazer felicidade, a paz, etc. Mas vamos nos lembrar sempre que se nós tirarmos a ética, ou seja, se nós tirarmos a moral crística, a gente poderia pensar, né, que nos orienta e que nos dá essa capacidade de enxergar o outro, nós não teremos absolutamente nada, porque a gente só vai ter zeros, né? Então eu achei isso aí bem interessante também, da gente dar uma pensada na nossa vida, que a gente precisa trabalhar essa ética cristã, que é o que nós estamos aqui fazendo, né? Einstein também disse, se um dia tiver que escolher entre o mundo físico e o amor, que é espiritual, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor, mas se escolher o amor, com ele conquistará o mundo. Então, se nós tivermos que em algum momento escolher entre a saúde física e a saúde espiritual, vamos lembrar disso aqui que ele está nos falando, né? A saúde física ela é extremamente importante, mas se para a gente conseguir esse equilíbrio físico que a gente acha, nós formos prejudicar alguém, formos sair deste amor, deste cuidado com o outro e com essa nossa evolução espiritual, nós vamos perder tudo, inclusive o mundo. Então, importante da gente trazer também, né? O que que acontece? Muitas vezes, as pessoas que estão vivendo aqui no mundo, quando não tem essa ética que a gente falou, ou não tem essa presença desse caminho, ou dessa consciência espiritual, né? Elas acham que vale tudo para conquistar a sua felicidade, para conquistar as coisas do mundo. E o que a gente vê nesse nosso mundo de hoje? Né? As pessoas lutando pelas coisas materiais e sendo extremamente superficiais nas suas vivências, nas suas coisas. A comunicação entre as pessoas deixou de ser assim, olho no olho, né?
como a gente está fazendo aqui. As pessoas deixaram de se reunir para conversar, elas sentam numa mesa de restaurante ou de bar, uma na frente da outra, cada uma no seu celular, né? Postando a comida que está comendo, mas não está presente realmente naquele momento com aquelas pessoas, aproveitando aquilo que poderia encher a sua vida de energia, que é essa troca com o outro, né? A gente vê as pessoas preocupadas em que eu tenho que ter o lábio tal, ou eu tenho que ter o seio tal, etc. E com isso aí, né, muitas vezes colocando a sua própria vida em risco. A gente viu há tempos atrás aí uma modelo, não sei o que é, que Urish, eu acho que era o nome dela, eu não conheço bem, que o que? Queria botar um bumbum de um jeito diferente, queria não sei o que, quase morreu, né? E quantas pessoas que a gente escuta aí falar foram fazer um procedimento estético que talvez não fosse tão necessário assim e ficaram na mesa de cirurgia, né? Então é isso, não é que a pessoa não possa fazer, não é isso que eu estou dizendo. É um direito, se a pessoa se sente mal com alguma coisa na sua vida, né? Sei lá, tem um nariz que não gosta, etc. E aquilo faz mal para ela, o físico dela está interferindo na saúde espiritual dela, está deixando ela deprimida, está deixando... E existe essa possibilidade, vamos recorrer a isso, né? Mas agora eu estou falando daquela coisa assim superficial, realmente, em que de repente não existe uma necessidade. A gente ouve falar, que eu não gosto nem muito de aprofundar nisso, em pessoas que de repente, para manter a juventude do corpo, né, usam substâncias que são retiradas da placenta das crianças que nascem, do sangue de um bebê, ou de sei lá o quê, para poder se injetarem com aquilo, para ter o que elas acham que é uma saúde física, porque só acham, né? Porque essa saúde que elas estão ganhando, esse tempo que elas estão ganhando, entre aspas, de vida material aqui, infelizmente, elas não sabem que vai custar muito caro para a saúde espiritual delas, né? Porque isso vai ter uma consequência. Toda ação tem uma consequência. Nós já sabemos disso, né? Lei de ação e reação. É o que se chama de karma, né? Que normalmente a gente põe numa coisa pesada, mas a gente não precisa encarar o karma como uma coisa pesada. A gente precisa reconhecer que ele é simplesmente assumir as nossas escolhas, ter responsabilidade sobre as escolhas que nós assumimos. Então, se nessas minhas escolhas, para manter esse meu corpo físico, essa minha saúde, entre aspas, que eu entendo, física, eu estou prejudicando ao outro, eu estou tirando uma vitalidade, então o que eu estou fazendo? Eu estou criando, para mim, uma responsabilidade que vai voltar, e vai voltar como um desequilíbrio espiritual, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas nascendo no mundo, né, com dificuldades muito grandes, físicas e etc., às vezes consequência de uma escolha assim que fez, né, de trazer um aparente benefício físico, tendo prejuízo do outro. E assim, a saúde física, ela vai... para a gente entender isso, né? A saúde espiritual, ela é tão mais forte que muitas vezes a gente vê pessoas com dificuldades físicas muito grandes e que, no entanto, são felizes, que se vencem, né? Nos Jogos Paralímpicos, a gente vê aquelas pessoas que, às vezes, têm um cotoco de perna, um cotoco de braço e não se entregaram, né? Muitas vezes até começaram a ter uma força muito maior depois da adversidade, porque encontraram dentro de si a sua força, encontraram dentro de si uma energia maior, encontraram uma força que eles nem conheciam às vezes. E muitos que têm plena saúde física jogam, se não têm a consciência da saúde espiritual,
jogam isso fora nos vícios, né? Nas drogas, nas bebidas, não tendo um reconhecimento do valor do seu corpo físico como a oportunidade do crescimento do ser espiritual. Porque a gente tem que agradecer muito por essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui nesse corpo físico. Porque é aqui que a gente faz a nossa prova dos 9, né? Daquilo que a gente diz que aprendeu, mas é aqui que a gente tira a prova dos 9. É aqui que a gente vê realmente, poxa, esse meu aprendizado foi real, né? Ou foi só porque quando eu estava lá do outro lado eu vi e disse, nossa, o que eu fiz? Eu me atrapalhei muito, então agora eu vou me propor a fazer diferente. Mas se eu não mudar naquela minha ética, naquela minha essência, se eu não fizer o meu aprimoramento através do autoconhecimento, através do olhar para mim mesma e dizer, eu quero lá do fundo da minha alma, eu sei que eu vou ter que passar por algumas dificuldades para alcançar isso, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu sei que eu posso vencer. Eu não estou sozinho, né? E todos nós que estamos sentados aqui, nós não estamos sozinhos. Porque se a gente não tiver ninguém nesse mundo, aqui a gente tem a Deus, e a gente sabe disso, né? Nós temos Jesus, e todos nós temos um anjo da guarda, ou o espírito protetor. Então, quando a gente se enxergar em dificuldade, a gente tem o direito e o dever de pedir esse auxílio, através da prece, através da oração, né? Através de uma meditação, que é importantíssima. É através desses momentos da oração e da meditação em que a gente vai conseguir nos apaziguar para deixar de ouvir só o mundo físico e começar a entrar em contato com esse mundo espiritual, né? Para fortalecer a nossa saúde espiritual. Não existe nada que seja bem ou que seja mal. É aquilo que nós fazemos com as coisas que vão tornar as coisas boas ou más, né? Por isso, estar vigilante nas nossas ações, vigilante no nosso presente, para que a gente possa fazer essas escolhas de uma forma bem consciente, né? Então, o que a gente está vendo aqui que é muito forte essa relação entre a saúde física e a saúde espiritual, né? Para que a gente consiga manter as duas juntos, nos sentirmos integrados, a gente precisa levar os dois, a gente precisa cuidar desse nosso corpo físico. A gente só tem que ter cuidado para não exagerar, não fazer com que ele venha na frente do outro, né? Mas a gente tem a obrigação de cuidar desse nosso corpo físico, porque ele é um vaso muito importante para que esse nosso espírito possa vir aqui, se manifestar, estudar e avançar no seu caminho da espiritualidade, né? Muitas vezes a gente tem muito medo de sofrer das doenças físicas que possam aparecer, né? Mas muitas vezes é na presença dessa doença física que a gente vai tomar aquele sacode, como a gente diz assim, né? Para sair da mesmice ou para sair da acomodação, porque muitas vezes a vida da gente está muito boa, o que a gente faz? A gente vai levando a vida, né? A gente não para pensar, a gente às vezes não lembra nem do outro, aí vem uma dificuldade, vem uma doença, vem alguma coisa que nos trava, né? E aí a gente lembra, não, existe, a vida é muito mais do que só isso aqui. Aí a gente começa a lembrar de todo esse outro lado e começa a trabalhar isso. E muitas vezes começa a enxergar o outro e ver que o outro tem as mesmas dificuldades que eu tenho. E aí começa a querer auxiliar, assim como a gente esteja sendo auxiliado, né? A gente muitas vezes esquece, na nossa vida, daquelas pessoas que estão passando dificuldades, então, nos hospitais, nos orfanatos. Como é difícil, eu acho que deve ser muito difícil a pessoa conseguir se desenvolver não tendo tido um pai, uma mãe que lhe mostre carinho, que lhe mostre amor, né? E muitas vezes a gente não lembra disso, não lembra nem de fazer um pensamento positivo por essas crianças, que é muito difícil.
e que estão como crianças aqui nesse mundo, mas vêm trazendo uma bagagem milenar, né? E que precisam, por isso que lá diz, no Pai Nosso, né? Me ajuda a vencer as tentações. Que tentações são essas? São as tentações das coisas que a gente traz das nossas vidas passadas, né? E a gente só não vai mais ter males na nossa vida o dia que nós aprendermos a vencer essas tentações. O Pai pode nos auxiliar, mas só nós mesmos podemos e temos essas condições de poder vencer essas tentações, porque elas são nossas e são diferentes para cada um. E essas tentações é aquilo que nos adoece. Nos adoece no corpo espiritual e nos adoece no corpo físico, né? Porque as doenças físicas, elas primeiro se projetam nesse nosso corpo espiritual. Elas ali, se a gente conseguir, vamos dizer assim, através de um autoconhecimento, através das meditações, etc., reconhecer o que é que está mal ali, dificilmente a gente vai ter a doença no físico, porque a gente vai conseguir tratá-la antes. E o que é que projeta essas doenças? Raiva, ressentimento, ódio, né? Aí a melancolia, a tristeza, a depressão, né? Que são sentimentos que precisam ser trabalhados, porque a gente só vai conseguir vencer essas coisas com perdão, com amor, com caridade, com compaixão, né? E aí quando a gente pensa, mas eu não vou fazer isso, não vou perdoar porque o fulano me fez uma coisa muito horrível. Aí eu vou continuar preso àquele fulano que fez as coisas muito horríveis porque eu não me desliguei dele, né? Não perdoei, não soltei. E vou continuar sofrendo aquilo ali que vai me causar uma dificuldade mais tarde, porque eu estou escolhendo ficar preso naquilo. Então, quando a gente perdoa alguém, na realidade a gente não está fazendo um benefício para o outro. O maior beneficiado somos nós mesmos, né? Primeiro, porque a gente está largando o problema. Segundo, a gente está se liberando daquele ser que nos fez mal, né? E já não desejando o mal dele, a gente já está projetando um futuro melhor para nós. Por quê? Porque eu não vou ficar com energias ruins na minha cabeça. E aí eu vou trabalhar coisas boas, vou me liberar daquilo e não criei compromisso com aquilo. Porque senão, às vezes, uma falta de perdão num momento que a gente não consiga fazer, pode levar muitas encarnações de dificuldade. Por quê? Porque a hora um diz, eu não vou perdoar. Aí depois vem o outro e diz, mas ele não me perdoou, me fez isso. E aí ficam naquela contenda, né? E a gente vê isso acontecendo aqui, quando de repente, sei lá, a gente discute com um amigo, etc. Se um não tiver a boa vontade de dizer, vamos deixar isso para lá, às vezes uma amizade que era tão bonita fica quebrada por muito tempo, por uma bobagem. E assim também é com as nossas vidas espirituais, às vezes é por uma bobagem. E a gente arrasta aquele peso como um grilhão, né? Por muitas encarnações. Então está em nós começarmos a nos apoderar da nossa saúde, né? E compreender que se nesse corpo se manifestar uma doença, né, ela está sendo uma oportunidade, uma bênção na nossa vida, porque ela está nos auxiliando a limpar essas tendências do passado que a gente ainda está carregando. E que se a gente souber enfrentá-las com gratidão no coração, né, compreendendo que ninguém passa pelo que não tem que passar. E que isso não é um castigo, mas sim uma oportunidade que nós estamos recebendo, né, para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Quantas vezes para um filho
a gente tem que botar ele de castigo para ele não cair numa dificuldade maior. É ou não é? A gente tem que dizer um não para que ele não se perca, né? O nosso Pai, que é puro amor e pura misericórdia, é exatamente o que ele faz. Ele não está abandonando o filho, bem pelo contrário, ele está se preocupando com ele. Porque aquele que deixa fazer tudo que bem entende, né? Aparentemente é um bom pai, mas não é. Por quê? Ou uma boa mãe. Mas não é. Por quê? Porque aquele filho, ele fica sem limite, ele fica sem saber até onde ele pode ir, ele se perde, né? E o nosso pai é exatamente isso que ele faz. Quando ele nos dá o limite, é para que a gente entenda que aquele caminho não está sendo melhor. E ele está nos dando uma oportunidade. E as doenças físicas que possam ter, elas são como se fossem esses limites que vêm para nos dizer, olha, de repente tem alguma coisa aí que tu precisa rever, né? Ou tem algum perdão que tu precisa trabalhar. Ou tu está trazendo algumas coisas que tu precisa liberar, né? Está carregando culpas que não precisa carregar, ressentimentos, às vezes contra si mesmo e que nem tem noção, porque muitas vezes a gente adoece e é por coisas que nós mesmos não nos perdoamos. Às vezes não é nem o perdão para o outro, é o perdão para nós mesmos que nós precisamos fazer, né? Por coisas que às vezes a gente nem está se dando conta, porque são coisas que estão lá no passado. Mas se a gente fizer essa autorreflexão, elas vão começar a ir aparecendo. E aí a gente vai começar a ir vendo. Bah, eu ainda sou muito estourado. Puxa vida, de repente eu tenho esse gênio meio aguerrido de muito tempo. E isso aí pode não ter me feito muito bem. Vamos ter que começar a trabalhar a paciência. Fácil? Não, bem difícil, né? Trabalhar a paciência é muito difícil. E até mesmo porque quando a gente pensa assim, bah, agora consegui, né? Agora eu já sou um ser paciente. Aí vem assim aquele cara que pisa bem no calo, né? E aí a gente, ainda não sou paciente, vou ter que começar de novo, né? Mas é isso, esse é o caminho que a gente tem, é um reconhecimento de trabalhar essa coisa. Eu li um livro uma vez de um rapaz que era bem isso, ele nasceu assim já, praticamente ele tinha o tronco e a cabeça, né, só. E ele era surfista, morava sozinho, tinha sua própria vida, né? Por quê? Porque também teve pais que olharam para ele e disseram, não, ele é um ser que pode, se ele buscar a força lá dentro dele. Então, assim, isso é um exemplo aqui, no físico, do que Deus faz com a gente. Ele nos vê muitas vezes como esse filho que está todo estropiado, todo arrebentado, que está faltando os pedaços. Mas ele reconhece o nosso valor, ele enxerga a nossa essência, que é sempre de luz. Se nós somos filhos de Deus, nós somos luz, somos amor, né? E aí ele sabe disso, ele reconhece mesmo quando nós não estamos enxergando. E aí ele diz, vai lá meu filho, tu vai ter condições de vencer. Tu vai te tornar um surfista, tu vai te tornar um vencedor, né? Mas tu vai ter que fazer o teu esforço, não sou eu que vou fazer por ti. Porque se esses pais tivessem feito tudo por esse filho, ele teria se tornado um coitadinho, né? Ah, pobrezinho de mim, não consigo fazer nada. Então é por isso que Deus vem e nos traz, às vezes, dificuldades, né? Para que a gente possa enxergar essa nossa força e aprender a vencer, né? E aqui a gente tem que lembrar também que nos foi dito que é preferível que a gente perca uma mão, que a gente não tenha um olho, que a gente não tenha visão, né? Do que a gente se perder através dessa visão, ou dessa mão, ou dessa palavra, né? E aí a gente vê
que muitas vezes a gente vem faltando, ou durante a vida isso aí falta exatamente para isso, para que a gente possa enxergar mais lá dentro, para que a gente possa reconhecer aquilo que realmente a gente precisa trabalhar e fazer, tá? Aqui aí, anotei aqui um pequeno coisinha de práticas para equilibrar a saúde material e a saúde espiritual, que foi o que a gente viu, que elas precisam caminhar juntas, né? Evangelho no lar, que aqui, se alguém ainda não faz, fica o convite. Faz muito bem para a saúde. Como o Gonçalo disse aqui, que aquelas reuniões fazem bem, que a gente se sente mais renovado. O dia que a gente faz o Evangelho no lar, parece que aquilo ali nos enche de força, nos enche de energia para a semana que a gente vai ter pela frente, né? Então, é uma oportunidade de se harmonizar, de harmonizar o ambiente, de harmonizar todos que estão morando naquela casa. Prece e meditação. Pequenos momentos, a gente não precisa ficar meditando horas e horas, e às vezes não precisa nem ter um lugar especial. Se a gente parar um pouquinho, respirar fundo, né, e pensar, nesse momento eu estou em paz, eu sou paz, e o mundo também está em paz, a gente pode pensar. Isso é uma meditação. Né? E se a gente fizer isso várias vezes por dia, daqui a pouco a gente está contribuindo para a nossa paz e para a paz no mundo mesmo. Né? A terceira coisa, estudo, e aí eu botei entre parênteses, e prática, né, da doutrina espírita. Porque, ou de qualquer outra doutrina, de qualquer outra coisa positiva que a gente queira estudar. Não adianta só estudar. Porque muitas vezes a gente se torna, como se diz, rato de biblioteca, né? Estuda, 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 mas não põe em prática. Aí aquilo fica totalmente perdido. Então a gente precisa estudar e praticar. E se a gente precisar estudar um pouco menos, mas ir trazendo a prática junto, tá ótimo. Mas também não parar, né? Sempre um passo e mais um passo e mais um passo, que a gente vai saindo do lugar. Importantíssimo a prática da caridade, né? Porque já foi dito, Jesus falava que a caridade, ela é importantíssima nesse nosso processo. Ela é a mãe da fé, né? E nos ajuda nesse nosso crescimento aí. É um dos pilares, então, dentro do espiritismo, e é fundamental para a nossa saúde espiritual. Sem caridade a gente não consegue ter saúde espiritual. Autoconhecimento e reforma íntima, porque não adianta só se autoconhecer. Nós precisamos ter o reconhecimento e precisamos botar na ação, que é a reforma íntima. É a gente começar, então, a modificar aquilo que a gente acha que não está muito bom. Um passo de cada vez também, né? E ainda teria mais algumas coisas para a gente falar, mas passa muito rápido o tempo, né? Muito rápido. E então fica aqui uma porção de coisas para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente meditar de uma forma pequenininha no nosso dia a dia, tá? Isso aqui é só um passinho para que a gente possa, no nosso dia, ter vontade de estudar e de buscar e de praticar mais, tá?